A paz do Senhor, amados. Vamos começar mais um estudo. Agora vamos falar sobre a grande tribulação. Vamos falar sobre arrebatamento. E esse é um estudo muito extenso, ele não é um estudo pequeno. No primeiro estudo que eu falei sobre as 70 semanas de Daniel, eu não citei todos os textos que eram para citar. Ficaram faltando muitos textos, não que não desse para compreender a visão por falta desses textos. Eu coloquei o suficiente, mas também seriam textos muito repetitivos para uma aula que a gente vai ter aqui no vídeo, né? E a grande tribulação também trabalha dessa forma. Ele é um estudo grande, não por si só, tá? Deixa eu explicar uma coisa. Um colega meu até falou: rapaz, você fez um estudo tão grande, mas o ensino é tão simples. É simples para quem tem uma mente sem visões, né, de denominações ou de doutrinas. Quando essa pessoa já tem várias visões, fica difícil de você falar de uma maneira simplista, usando poucos versículos. Por quê? Porque ela já tem um entendimento daquele assunto de uma maneira. Então, eu primeiro tenho que entender a mente dela, explicar, né, mais ou menos o que ela crê e, por fim, né, dar a explicação daquilo que eu creio. Eu tenho que desfazer aquilo que ela crê. E para isso vou ter que criar argumentos, vou ter que criar situações, né? Várias perguntas para desfazer aquilo que ela crê. Então, uma coisa que é simples acaba se tornando algo, né, às vezes cansativo, né? Você fica falando 1h38 e olha que não tinha ninguém me perguntando nada, foi eu falando sozinho, né? Mas você imagina se eu tivesse alguém me perguntando alguma coisa, se fosse uma conversa onde alguém estivesse dialogando comigo e me retrucando. Ficaria difícil, tá? Você está percebendo aí uma bola de cristal, né? Mais um desenho aí do Prezi, né? E ela está incompleta. Por que ela está incompleta? Justamente por causa das aulas que são extensas. E hoje, quando eu fui fazer o estudo dessa introdução, que isso é apenas uma introdução, eu não estou começando a já ir nos pontos, né? Eu estou apenas fazendo uma introdução. E todas essas bolinhas aqui, ó, tá vendo? Ela vão ser tópicos de um texto que um colega meu passou para mim. E esse texto vem diversas perguntas. Vem muitas perguntas nesses textos, né? Muitas indagações, muitas certezas, né? E ele falou que esse texto seria um texto que foi tirado de um livro, né, Manual de Escatologia, né? E eu me tornaria novamente um pré-tribulacionista. Só que eu falei para ele: olha, rapaz, eu já fui pré-tribulacionista, né? Ah, então lê de novo. Eu não somente li de novo, como dessas mais de 20 páginas, eu tive a brilhante ideia de, ao invés de responder ela escrevendo, vou responder fazendo um vídeo, né? Então essa introdução cobriu 2 bolinhas. Os outros tópicos vão preencher essas bolinhas aqui. Então tem muito assunto para falar. Mais uma vez eu repito, não é que o assunto é grande por si só. Lógico que o assunto é grande, né? Mas não grande do jeito que está agora. Se torna grande dessa forma porque a gente tem que desfazer o que foi feito primeiro. Mas vamos tentar didaticamente, aos pouquinhos, tentar chegar a um denominador comum, certo? Então vamos lá.
Vamos começar então pela introdução, né, já propriamente dito, que apesar de ser bem diferente de uma visão pré-tribulacionista para uma visão pós-tribulacionista, elas têm muitos pontos que se concordam, tá? Então vamos a esses pontos que se concordam, tá? Quais são os pontos de concordância entre os dois, tá? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ler rapidinho e vamos falar cada um por sua vez. O método literal de interpretação, a natureza da 70ª semana, aqui já está falando sobre as 70 semanas de Daniel, por isso que é importante você ter aquela aula das 70 semanas de Daniel, tá? Senão já vai partir para essa daqui sem entender nada. O propósito da 70ª semana, a extensão da 70ª semana e a unidade da 70ª semana. Então nós vamos ver quais são os pontos que nós concordamos e quais são os pontos que nós discordamos dentro disso daqui. Primeiro, o método literal de interpretação. O método literal de interpretação nós até concordamos nesse aspecto. Por quê? Porque nós vemos a interpretação, né, de uma maneira literal. Claro, tirando as suas ressalvas de alguns textos que são claramente simbólicos. Por exemplo, eu não vou interpretar que eu vou chegar lá no Oceano Pacífico, ou Oceano Atlântico, ou no Mar do Mediterrâneo, e vou ver uma besta, uma prostituta sentada em cima dela. Claro que isso não vai acontecer. Então isso é um texto simbólico, tá? Que representa algo literal, tá? Porque quando os simbólicos, né, ou os alegóricos ele interpretam o texto, não existe uma ponta de literalidade, é tudo simbólico mesmo, tá? Então existe pontos simbólicos, existe pontos literais dentro da sua ressalva, né, e dentro do seu contexto. Nesse aspecto, ok, tanto os pós quanto os pré-tribulacionistas eles concordam nesse aspecto, tá? O segundo ponto é a natureza da 70ª semana. E olha aí, ó. A 70ª semana ela tem como aspecto a ira de Deus, tá? Julgamento, indignação, castigo, hora do julgamento, hora de angústia, destruição e trevas. Estão aí todos os textos, tá? Você pode botar no pause aí e anotar os textos, tá? Leia os textos. Você vai ver muitos textos do Antigo Testamento aqui, tá? Dificilmente a gente vai ter uma aula quase que impossível sem usar o Antigo Testamento, tá? Nesse aspecto, tanto os pós quanto os pré, eles concordam. Um terceiro é o propósito da 70ª semana, as 70 semanas de Daniel. Qual o propósito da última semana, né? Primeiro, o propósito para experimentar os que habitam sobre a terra. Você vai ver lá, né, quando eu falo experimentar, é tentar aquele povo que é ímpio, que nega Jesus, né, que blasfema. Você vai prestar conta nesse dia de todos esses. Você vai ver taças sendo derramadas, né, as trombetas sendo tocadas. É o juízo de Deus. Mas a ira do Senhor é com Israel, tá? Que é o segundo ponto, tá vendo? O segundo propósito principal da 70ª semana é a relação a Israel. Então é aperto na terra, propósito 1, e propósito 2, a ira sobre o povo de Israel. Está lá em Lucas capítulo 21. O quarto propósito que nós entramos em concordância é a extensão da 70ª semana, tá? Não há dúvida de que esse período testemunhará o derramamento da ira divina por toda a terra, tá? Com as suas ressalvas, aperto na terra e o dia do Senhor, o povo de Israel. Apocalipse 3:10, tá? Isaías está aí, ó, os versículos aí. E muitas outras passagens esclarecem isso muito bem. Contudo, embora estejam em questão toda a terra, esse período é particularmente dirigido a Israel.
tá? Jeremias 37, que chama esse período tempo de angústia de Jacó. Esse texto confirma isso, né? Os acontecimentos da 70ª semana são acontecimentos do dia do Senhor ou o dia de Jeová. O uso do nome da divindade realça o relacionamento peculiar de Deus com aquela nação, ou seja, é o dia do Deus o Todo-Poderoso, quando ele vai julgar aquelas nações ímpias, né? Quando esse período está sendo profetizado em Daniel 9, Deus diz ao profeta: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Tá? Então essa profecia em particular das 70 semanas de Daniel, ela é para o povo de Israel. Tem gente aí que pega a semana e coloca para a igreja. Está errado. Está errado. É uma profecia específica para o povo de Israel. Tá? Isso está bem claro. Se pegar ela e trazer para a igreja, vai embolar o meio campo todo. Você não vai conseguir enxergar nada disso. Não vai conseguir enxergar. Todo esse período faz então referência ao povo de Daniel, Israel, e a cidade santa de Daniel, Jerusalém. Ok, perfeito. Tanto os pós-tribulacionistas quanto os pré-tribulacionistas concordam nisso. A unidade da 70ª semana. Devemos observar, com base nessas três considerações precedentes, que está em vista toda a 70ª semana, quando descrita e prevista na profecia. Embora todos concordem, baseados em Daniel 9:27, Mateus 24:15, Apocalipse 13, que a semana é dividida em duas partes de 3 anos e meio, a natureza e o caráter da semana. Né? Ou seja, tanto os pós-tribulacionistas quanto os pré-tribulacionistas, ambos concordam que existe uma divisão de três tempos, né? Que nós estudamos disso na nossa última aula, que foi das 70 semanas de Daniel. Então os três concordam nisso. Por isso que é importantíssimo pegar aquele vídeo e estudar os textos ali colocados, tá? Agora vamos entrar em pontos em discordância. Você observa que, apesar de nós termos pontos em concordância e pontos em discordância, de A a E, mesmo sendo o mesmo nome dos tópicos, nesse mesmo ponto nós temos discordância. E agora nós vamos ver por que nós temos essa discordância. O método literal de interpretação. Lembra que eu falei no início da aula que tanto os pré quanto pós, todos têm uma certa ressalva nas interpretações no que tange a literalidade e a alegorização. Ok. Agora vamos ver o que eles dizem, né? O que eles vão falar. Seria ilógico construir um sistema pré-milenarista sobre um método literal e depois abandonar esse método no tratamento de questões relacionadas. Podemos observar facilmente que o método literal de interpretação exige um arrebatamento pré-tribulacionista da igreja. Espera aí. Então quer dizer que se eu interpretar o texto com as suas ressalvas de literalidade e alegorização, eu sou obrigado a acreditar em um pré-tribulacionismo? É isso que ele está querendo dizer? Né? Olha como é que ele fala. A interpretação exige um arrebatamento, como se estivesse colocando uma faca no pescoço. Você está interpretando assim, então você tem que acreditar num arrebatamento antes da grande tribulação. Como que isso? Fica uma situação estranha. Nem se eu interpretasse tudo simbólico, né? Não é um método de interpretação
simbólico ou literal é que vai fazer eu acreditar no arrebatamento pós ou pré, tá? Porque o caminho não é esse. O caminho de interpretação não é eu determinar se é literal ou é simbólico. O caminho de interpretação para ver se a doutrina, né, pré-tribulacionista está correta ou não, são os textos que mostram se o arrebatamento é antes ou depois, e não o método de interpretação literal simbólico, porque eu acredito em textos que são simbólicos. E nem por isso, né, nem todas as interpretações simbólicas de um pré-tribulacionista estão erradas. E nem todas as interpretações, né, literais de um amilenista estão erradas também. Tá? Os amilenistas são aqueles que creem que tudo é simbólico, tudo é alegórico. Porque existem pontos claros que eles vão ver que é literal. E existem pontos claros que os pré-tribulacionistas verão que é simbólico. Então o método não me torna nem pré nem pós, mas a interpretação de todos os textos, do geral, é que vai me formar, e não de um só. Porque esse método que nós usamos, tanto os pré quanto os pós, eles têm um equilíbrio nas interpretações. E esse equilíbrio é que faz valer a interpretação boa e saudável, né? Então é o equilíbrio. Não é ser simbólico e não é ser literal. Porque e se o texto for todo simbólico? E se o texto for todo literal? Né? Isso não me torna, não me faz eu um pré, não me faz eu um pós, não me faz eu um meso, e não me faz de um amilenista, e nem de um preterista. O que me torna um ou outro é a coleção dos textos, né? E não o texto em si, em si. Os pós-tribulacionistas devem interpretar o livro de Apocalipse pela história. Não necessariamente. Claro que você vê alguns textos que são históricos. Você pega as 7 cartas da igreja, você vê uma história pura ali. História, né, puríssima ali. E ao mesmo tempo você pode pegar esse texto como devocional. E ao mesmo tempo você pode pegar as sete igrejas e colocar uma linha do tempo, né? As 10 perseguições que tem ali nas 10 tribulações, os 10 dias de tribulação. Você pode simbolizar alguns textos, desde que tome cuidado de não ferir partes importantes de outros textos. Você pode pegar ela como devocional, você pode simbolizar uma coisa ou outra, desde que ela não venha agredir, ou ferir, ou sair muito do que está ali no texto. Mas ali é histórico, né? Ou vai dizer que não? Ali existiu, as igrejas ali existiram, né? Mas nem tudo ali é história, né? Eu sou pós-tribulacionista, mas eu não saio interpretando tudo historicamente. Quem interpreta tudo historicamente são os preteristas, né? O que é basicamente o método espiritualista. Lógico que está querendo dizer o seguinte: se você pega um texto e joga para o passado, tudo, você praticamente já eliminou, que ele se torna algo simbólico, não tem mais validade, né? Ou então tratá-lo como ainda futuro, mas eliminar por meio da espiritualização. Ou seja, eu pego um texto, por exemplo, do reino milenar, jogo para frente e ou, né, uso nos dias de agora e digo que é milênio simbólico. Isso que esse camarada está falando aqui, isso não procede, não. Isso aqui é um texto tirado do livro Manual de Escatologia. E essa acusação aqui é uma acusação que não tem fundamento, viu? Não tem nenhum fundamento. A literalidade dos acontecimentos numa tentativa de harmonizá-lo com outras passagens, tendo em mente a sua interpretação. Qualquer uma das explicações viola o princípio de interpretação literal. Bom, então é ele falando aqui que a gente está errado, porque a gente ou interpreta tudo pela história,
ou quando joga para frente simboliza, né? Ou tira a literalidade dos acontecimentos numa tentativa de harmonizar com outras passagens, né? Isso é o que ele está falando. Eu penso que existem textos na Bíblia, por exemplo, dos profetas que eram para aquela época, e existem textos dos profetas que foram para a época de Jesus, e existe textos do profeta que são para o nosso tempo, e existe textos dos profetas que são para o tempo futuro. Esse equilíbrio, né, ele existe. Então, isso daqui é uma acusação que não tem fundamento. São essas coisas pequenas que faz com que uma explicação que é simplória se torne, às vezes, cansativo, por causa que você tem que desfazer tudo isso daqui, tá? A natureza da 70ª semana. Então, vocês se lembram, né, que a natureza da 70ª semana é isso aqui, ó: ira, julgamento, indignação, castigo, hora do julgamento, hora da angústia, destruição e trevas. Tanto os pós quanto os pré acreditam nisso, e é isso mesmo, tá? Tanto um quanto o outro, não tem problema não, ok. Agora a questão é, eles dizem que isso aqui, ainda que seja um julgamento para os ímpios, a igreja não estará nela, no mundo, para vivenciar. Ele vai dar uma explicação. Olha o que ele vai dizer: sabemos que nosso abençoado Senhor suportou a ira e o julgamento de Deus em nosso lugar. Portanto, nós que estamos nele não seremos julgados. Espera aí. Como é que é essa história, né? Eu tenho certeza que Deus levou sobre si os meus pecados, né? Eu tenho certeza disso, tá? Mas o julgamento de Deus não vai vir sobre a minha vida se eu for fiel, tá? Nós concordamos que a natureza da 70ª semana tem a ver com a ira de Deus, mas a ira de Deus é para todos aqueles que desobedecem e que se rebelam e que são ímpios e que vivem no pecado. Não é sobre nós, certo? Olha esse texto aqui, 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, Deus não nos destinou para a ira. Será que Paulo está querendo dizer que quando vier o dia da ira ele vai me arrebatar? É isso que está na mente de Paulo, gente? Quando a Bíblia fala que Deus não nos destinou para a ira, significa que Deus não quer que nós venhamos a participar do juízo de Deus, que o cálice da ira dele não venha a ser derramado na minha vida. É isso. E não está dizendo que eu jamais vou ver isso acontecer na vida de alguém, mas o que está dizendo é que essa ira não vai vir na minha vida. Gente, é só fazer a comparação. Em Levítico 22:33 diz assim: que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus, eu sou o Senhor. Levíticos 22:33. O povo de Israel saiu do Egito, Deus foi lá, libertou, fez milagres, fez prodígios. E Deus destinou o povo de Israel para quê? Para perdição ou para que fosse adorar o Senhor no deserto? Para que fosse adorar o Senhor no deserto, tá? Contudo, Números 32:13. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-os andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração, que fizeram mal aos olhos do Senhor. Josué foi arrebatado? Josué estava lá. Moisés foi arrebatado? Moisés estava lá. Então, no mesmo povo você vê a ira de Deus sobre uns, está lá nos bezerros de ouro, né?
Os de Levi vieram para o Senhor e o restante foram todos para o Beleléu. Mas a ira de Deus estava lá. A ira de Deus acendeu contra os filhos dele que se rebelaram e foram adorar o bezerro de ouro, e os que Deus deu a última chance, né? Quem quiser me seguir, quiser me honrar, vem pro meu lado. E a tribo de Levi foi. E aí? Então nós temos aqui uma configuração de que mesmo que a ira de Deus venha recair sobre um povo, pessoas ímpias, isso não quer dizer que aqueles que estão ali perto vão ser arrebatados. O que vai acontecer é que os que estão ali perto vão ser poupados. Vide o povo de Israel no Egito. 10 pragas caíram sobre o povo do Egito, e o povo de Israel está lá, feliz da vida. Ninguém morre, o gado não morre, está com saúde, tem luz em casa. E o povo do Egito, a ira de Deus vindo sobre ele, as pragas caindo, e o povo de Israel foi arrebatado. O povo de Israel? Não. O povo de Israel estava lá, do lado, mas sendo poupado. Deus não destinou o povo de Israel para a ira, mas para serem salvos pelo sangue do Cordeiro. Mas aí quando eu não entendo esse pessoal, fala tanto em mistério, sapateia, rodopia, mas quando fala de perseguição, um medo. Que revestimento de poder é esse que eles têm, gente? Bom, letra C. O propósito da 70ª semana, tá? O propósito da 70ª semana, vamos recordar aqui, tá? Era experimentar os que habitam sobre a terra e o povo de Israel, né? Então o povo de Israel a gente já até entrou num acordo, não tem muito que ficar falando nisso não, porque já foi falado lá no estudo das 70 semanas de Daniel. Mas vamos ver o que eles falam aqui em Apocalipse 3:10, que é o texto máximo que eles usam para poder interpretar que a igreja não vai passar por esse dia. Olha aí. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam a terra. Eles pegam esse texto e falam, olha, tá vendo aí? Todos aqueles que guardarem a palavra da paciência do Senhor não vão passar pela grande tribulação, porque o Senhor vai guardar eles. Como o Senhor vai guardar, né? Então o povo de Israel não vai passar. E olha aonde que chega a mente. Porque você pode dizer assim, né? Guardar, eu estou protegendo, né? Eu te guardarei, eu te protegerei. Não satisfeito com essa explicação, os caras vão lá no grego. Aí vai deturpar o grego para poder deixar em pé a sua doutrina. E olha o que eles fazem, né? Olha o que eles falam. João usa a palavra tereu, tá? Aonde que João usa a palavra tereu? Aqui que ele usa a palavra tereu, no guardarei. Guardarei no grego é tereu, tá? João usa a palavra tereu. Thayer diz que quando esse verbo é usado com em, significa fazer com que alguém persevere, ou seja, mantenha firme em algo. Ou seja, se tivesse escrito, né, tereu em. Tereu em é a pessoa que se mantém firme, que se mantém constante. É como se Deus estivesse guardando aquela pessoa do mal no planeta Terra, sem que ela fosse arrebatada. É o que está querendo dizer. Quando usado ek, significa fazer com que alguém fique em segurança, escapando fora de. Então observe a explicação dele, né? Que essa palavra aqui, tereu, tá? Guardarei, tereu ek,
Isso tá no grego, tereo ek. Tá? Ele diz o seguinte: como está escrito tereo ek, então o que ele está querendo dizer é que Deus vai guardar fora da terra. Tá? Fora de. Porque tinha que estar tereo en. Tereo en é guardar, proteger no mesmo lugar. Tereo ek significa que Deus vai guardar eles fora do planeta Terra. Ok, né? É uma explicação razoável. Você vai ver aqui no grego que realmente tem esse ek, o tereo ek, né? E eles vão dizer, toda vez que o ek está ali na frente do tereo, guardar, de ou da ou dois, não sei, significa que está guardando fora da terra, né? Fora daquele lugar. Não é simplesmente proteger como se estivesse abraçando, mas é guardar, tirando ele daquele lugar geográfico. Então tá bom. Aparentemente, né, é um checkmate, né? Aparentemente é um checkmate isso aqui. Só que você lê João capítulo 17, versículo 15, olha o que ele diz. Jesus falando: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. João 17,15. Olha, não peço que os tire dos cosmos, tá? Claro que ele não falou que o tirasse do Aion, né? Porque seria contraditório. Eu não quero que tire do mundo, né? Pecaminoso. Deixa ele pecando, não. Não quero que os tires do cosmos, mas que o tereo é que mal. E agora? Se tereo é que significa guardar fora de. Jesus é uma oração que não tem sentido, né? Não peço que os tires do mundo, mas que eu guarde fora. Eu não quero que os tires do planeta Terra, mas que eu guarde fora do planeta Terra. Que conversa é essa? Né? Seria uma coisa que você dissesse: qual é a cor azul do céu verde? Né? Então, tereo ek, gente, não tem nada dessa palhaçada que foi explicada aqui em cima. Isso aqui é jogada até desesperado para tentar provar alguma coisa. É simplesmente guardar. Pode usar pode usar ek, pode usar apo. É guardar. Está guardando de alguma coisa, está protegendo. E esse texto aqui parece que Jesus fez isso para parece que ele sabia, né? Vai ter um camarada que vai falar isso aqui, então eu vou falar isso aqui antes dele. Só para confundir as terras lá no 2016. Tá vendo aqui, ó? Né? Acho que esse pessoal, porque isso aqui é tudo do século XIX, 1800 alguma coisa, que esses camaradas interpretaram assim. Eu não acredito que eles devem ter pensado que hoje, no século XXI, a gente pudesse ter acesso a essas informações dessa forma. Então eles nunca pensaram que isso fosse acontecer, né? Talvez na mente deles eram isso, que só eles teriam essa chave do conhecimento. E aí, ó, você vê, né, o ek aqui de novo, né? E olha aí, ó, tereios, eles, autos, ek, de. No grego, né? É o texto no grego. João 17,15, né? Tereios, autos, ek. Olha aí, autos para eles, né? Então, mas que o guardes, né? Guarde eles, né? Do ek, né? Do ek, mal. Guarde, né? Então, esse versículo aí, ó, essa explicação foi por água abaixo. Porque Jesus não ia falar: não peço que os tire do planeta Terra, mas que o guarde do mal fora do planeta Terra. Como é que é essa história? Que conversa é essa? Ok. E aí, eles vão falar sobre o experimentar.
eles vão usar aqui a questão do experimentar. Muito bem. Outra consideração a ser notada aqui é o uso do infinitivo peirazai, tentar, para expressar propósito. Taine define essa palavra quando Deus é o seu sujeito, como infligir males a alguém para provar seu caráter e sua constância na fé. Será que é isso mesmo? Não? Será que é isso mesmo? Pode até ser, né? Porque a igreja vai estar aqui mesmo. Mas vamos ver, ó, a quem que eles vão experimentar. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e a segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Olha aqui, eu grafei trevas, está vendo? Esse dia vai experimentar quem está em trevas, porque tudo de vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos. E aí o texto continua. Então, esse dia é para experimentar quem está em trevas, quem está na noite, nas trevas, né, dormindo. Por isso que vai vir como um ladrão. Vai vir como um ladrão porque ele está dormindo, né, não está vigiando, está nas trevas. Então vai ser repentino para ele. Entendeu? Então esse provar aqui, essa explicação dele aqui tá meio estranho, não tá batendo muita coisa aqui não, né? E agora, interessante, eu botei até de azul aqui, porque o que eles criticaram, essa questão, né, de você começar a interpretar literal e depois vai simbolizar, é isso que eles estão fazendo aqui. Esse texto está totalmente sendo simbolizado, né? Olha aqui, a palavra habitam usada aqui, se eles explicando, né? Katoikeo é forte, fortíssima, gente. É usada para descrever a totalidade do Deus que habitava em Cristo. Ó, Colossenses 2:9. Toda a plenitude da divindade habita nele. É usada para a moradia permanente de Cristo no coração do crente. Ou seja, eles só estão pegando textos, né, que você vai olhar assim, caramba, olha só, é mesmo, caraca, isso é verdade. E dos demônios retornando para obter posse absoluta de um homem. Ela deve ser diferenciada da palavra oikeo, que é um termo geral para habitar, e de para o ikeo, que tem a ideia de transitório, visitar. Tá? Então eles vão dizer que essa palavra habitar aqui é uma habitação permanente, tá? Uma habitação permanente. E aí olha como é que eles vão espiritualizar o negócio, tá? Recapitulando, katoikeo é algo permanente, é o que eles dizem. Oikeo é algo em geral. Paroikeo é transitório, tá? Aí eles vão dizer que essa palavra aqui, como está katoikeo, é os que habitam permanente. Aí eles vão tentar explicar esse texto aqui. Olha como é que eles vão espiritualizar o texto, tá? Dirige-se aos habitantes da terra daquele dia, aos que se estabeleceram na terra como se fosse sua verdadeira casa, aos que se identificaram com o comércio e a religião da terra. Tá aí, ó. Paz, o nome do livro aqui, né? E do autor. Página 28-9, cara. Deve ser capítulo 28.9, coisa assim, né? Explicação dele, que esses que habitam a terra como uma habitação permanente,
né? Katoikeu, isso eles explicando. São pessoas ímpias que colocaram seu coração na terra e pensam em nunca mais deixar de morar aqui. Gente, que absurdo essa interpretação. Aí vão concluir logo, então não pode ser a igreja, porque a igreja ela não pensa em morar aqui na terra, a igreja pensa em morar no céu, né? Então não pode ser, que a igreja é transitória. Então esse texto aqui está falando os que pensam em morar aqui na terra para sempre. Quem é? O testemunho de Jeová, né? Ai, caramba. Aí, ó. Atos 7:4. Então saiu da terra dos caldeus e Katoikeu em Arã. E dali, depois de seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra, em que Katoikeu agora. E aí? O que você tem a me dizer? Katoikeu não pode ser transitório. Como é que Atos 7:4 diz que eles Katoikeu em Arã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que Katoikeu agora? Não era para estar Katoikeu, era para estar, né? Paroikeu, né? Transitório. No mínimo tinha que estar assim. Então saiu da terra dos caldeus e Paroikeu, ou seja, transitou em Arã. E dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para a terra em que Katoikeu agora. Resultado: mais uma manipulação de texto para tentar deturpar uma coisa que o texto não está dizendo. Entendeu? Você vê que no texto de habitar, no texto de experimentar, e esse aqui então, né, o de guardar da hora, Jesus deu um checkmate aqui, ó, em João 17:15. Né? Deu um checkmate. Né? Deu um checkmate. Ok. Então vamos para a letra D. A extensão da 70ª semana. Tá. A igreja não poderia constar nas primeiras 69 semanas dessa profecia. Isso eles falando. Já que a igreja não faz parte das primeiras 69 semanas. Tá. Até aí é uma lógica, porque a igreja só veio, né, lá em Pentecostes, em Atos 2, então, né, isso aí é uma lógica da lógica mesmo, não precisa nem... Que estão relacionadas apenas ao plano de Deus para com Israel. Ela não pode fazer parte da 70ª semana. Opa, não pode fazer. Por que ela não pode fazer parte? De que forma ela não pode fazer parte? Ela não pode fazer parte atuando, ou ela não pode fazer parte estando morando no mesmo planeta? Certo? Aí é que está, né? Porque a profecia realmente de fato é, e nós vimos, né? E isso está aqui, nós lemos isso. Aqui, ó. Isso aqui é um caráter onde Deus ele trata sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Versículo 24 de Daniel, capítulo 9. Eu entendo isso, é isso mesmo. Agora, pegar esse argumento de dizer que por causa disso, que é uma profecia para eles, e aí dizer que a igreja vai ser arrebatada, eu já não concordo. Porque não é isso que nem a história diz. Eu vou te mostrar agora. Tá? Aí eles vão concluir, né? Pode fazer parte da 70ª semana, que está mais uma vez relacionado ao plano de Deus para com Israel, depois que o mistério do plano de Deus para a igreja for concluído. É? Então vamos ver. Então ele está querendo dizer o seguinte, que Deus ele conclui o mistério dele com a igreja, e depois de ter concluído o mistério do plano dele com a igreja, aí Deus se volta para Israel. Vamos ver então, né? Vamos ver se tem base isso. Vamos lá. Primeira
as duas primeiras levas das semanas, né? 49 e 439, que dá o total de 483 anos. Tá? E aí acaba a contagem, tá? Das semanas. Pelo menos até o número 69, que é quando o ungido é retirado. E aí entra o chamado tempo dos gentios. Tá? Deixa eu abrir aqui um pouco a tela para você poder visualizar isso aqui. Tá? Aqui, ó. 439 anos mais 49, 483. Vai ficar faltando mais 7. Eu estou dizendo o seguinte, que como não tinha igreja aqui, mas tinha o povo de Israel, Deus se volta para o povo de Israel aqui e a igreja termina aqui, né? Como se fosse um intervalo de tempo, né? Um hiato de tempo, e Deus volta. Então a igreja que está aqui, ela some aqui, e é como se Deus estivesse juntando essas duas pontas, tá vendo? Para dar continuidade ao propósito dele. Vamos ver se é isso, né? Eu não acredito que seja isso, não. Isso aqui é a destruição do templo, tá? No ano 70. Para se cumprir o que está escrito lá em Daniel, no capítulo 9. Vamos ver o que está escrito lá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Daniel 9, 26. É isso aqui, a destruição do templo. Tá? É a destruição do templo. E vamos continuar na linha do tempo. A igreja está aqui. Tá? E as profecias das 70 semanas estão ali se cumprindo. Deus está falando com Israel. Tá? Deus está falando com Israel. Vamos lá. E aí nós temos a guerra de Quitos, no ano 115 a 117. Daniel 9, 26 diz, né? E até o fim haverá guerras e estão determinadas as assolações. Daniel 9, 26. Então vamos ver se até o fim estão determinadas as assolações. E no final, eu vou dar uma ideia do que eu estou querendo dizer com essa linha do tempo. Tá? Guerra de Quitos, de 115 a 117. Tá? Guerra Bar Joba, 132. Depois disso veio a diáspora. No ano de 1095 começaram a ser perseguidos pelos cristãos católicos, os judeus. A partir da Idade Moderna, os judeus foram expulsos da Península Ibérica. Com a grande ascensão econômica e intelectual no século XIX, vários países começaram a acusar a comunidade judaica de querer dominá-los. Nesse contexto, começaram a surgir ideias de aversão e preconceito contra os judeus, antissemitismo. Tá? No século XX, a comunidade judaica foi vítima de uma das maiores atrocidades da história, o chamado Holocausto, instituído pelo líder nazista Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de judeus foram submetidos aos campos de concentração, sendo torturados e mortos. No ano de 1948, foi criado o Estado Judeu, contrariando os palestinos e árabes que viviam na região. Milhares de judeus retornaram. E hoje, judeus estão para reconstruir o terceiro templo. Certo? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nessa linha do tempo que você está vendo aqui, nessa linha do tempo aqui, Deus está tratando com Israel ainda. E a igreja está aqui. Não pode ser o contrário também? Porque eles vão alegar o seguinte: como não havia um nome igreja, tá? Nas cartas de João, depois das igrejas, né, as 7 igrejas, então a igreja não estava participando desse período aqui, ó,
que são chamados de 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Só que isso é um argumento muito pequeno, muito baixo, porque olha só, ele quer a palavra igreja. Se não tiver a palavra igreja, para eles não serve. Então é uma tremenda de uma ignorância, né? Eu não vou ler o texto todo. Você está com o texto aí, depois você lê. Mas em Apocalipse 6, 9 e 11, você vê ali o número de seus conservos e seus irmãos. Tá? Mártires. São mártires aqui. Eles tinham que estar aguardando, né? Eles estavam pedindo a Deus justiça e Deus pediu para eles aguardarem até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que teriam que ser mortos ainda. Tá? Ou seja, pessoas fiéis. Apocalipse capítulo 6. Ah, mas não diz igreja, então eles são o quê? Se não é igreja, meu filho, é trevas. E depois dessas coisas, né, Apocalipse 7, 1, 3, vai falar dos 144 mil, e vai falar assim: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos, né, selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então você observa que vai haver um selo aqui, tá? E vem um outro anjo, pôs-se junto ao mar, Apocalipse 8, 3, 4, as orações dos santos. Tem santos na terra, né? Mas não fala igreja. Pô, caramba. Apocalipse 11, 15 e 18. Vamos para esse texto. Esse texto aqui, ele é fenomenal. Aí eu só vou querer ler ele todo. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então observa, o 7º anjo tocou a sua trombeta. Peraí, o 7º anjo toca a sua trombeta. O que isso está querendo dizer, gente? Veja isso. E eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. O 7º anjo tocou a sua trombeta, ou acaso existe a 8ª trombeta? O 7º anjo tocou a sua trombeta, né? E quando o 7º anjo toca a sua trombeta, o que acontece? Olha aqui, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Os mortos ressuscitam, e os que estiverem vivos são transformados. Então acompanhe comigo. No momento em que ele toca a trombeta, os reinos do mundo passam a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Olha que está aqui em Apocalipse 5, 9 e 10. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos aonde? Sobre a terra. Tá? Não é no céu, é na terra. Então, quando o Senhor Jesus ele volta,
tá? Quando o Senhor Jesus ele volta, o que ele faz? Ele ressuscita, e depois que ele ressuscita todos os profetas e servos que morreram em Cristo, ele passa a reinar junto com os profetas, junto com os servos, tá? E o texto continua, veio a tua ira, né? Veio a tua ira, olha a ira de Deus, né? Veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, tá? Aqui, esses mortos para que sejam julgados não são os ímpios, não, tá? E o tempo dos mortos para que sejam julgados, e tempo de dares o galardão aos teus servos e os seus santos. É o tempo dele julgar isso aqui, ó. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Entendeu? Então Apocalipse 11:15 está falando da ressurreição dos mortos, toque da sétima trombeta e entrega do reino. Não está falando de uma volta de Jesus e a igreja vai para o céu. A igreja passa a reinar com ele. Certo? Deixa eu voltar aqui. E veio outro anjo, né, e pôs-se junto do mar. Eu falei aqui, né, sobre as orações, né? Citei os textos, citei Coríntios, citei Apocalipse, e citei, né, Apocalipse de novo. Apocalipse 7:3, né? Nas suas testas o selo de Deus: não danifiques a terra, nem alguma coisa, nem nada, né? Mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Que selo de Deus é esse? Apocalipse 7:3. Está lá em cima o texto que nós lemos, né? Que Deus fala: não danifiques a terra até que eu tenha selado, né? Então é isso. Ok. Estes combateram, né? Estes combateram contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Tá errado aqui, ó. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados os eleitos e fiéis, né? Aí, chamados, eleitos e fiéis. Apocalipse 17:14. Está até duplicado esse versículo aqui, depois eu vou ter que consertar, mas o que interessa é isso aqui, ó, chamados, eleitos e fiéis. E Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 5, é o texto, né, que também quebra essa ideia. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem sua imagem, não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. E esse texto aqui, ele é um texto também checkmate, que acaba com essa história de que a igreja ela não vai estar aqui na terra durante a perseguição, porque você tem que diferenciar o que é a ira de Deus e o que é a perseguição. A ira de Deus é contra a todos os que se rebelam, os ímpios, né, contra Deus. Agora, a perseguição, isso aí qualquer cristão fiel pode receber a perseguição. Deus não nos disse que nós iríamos ser livres da perseguição. Deus disse que nós iríamos ser livres do dia da ira, da perseguição. Jesus falou: olha, não teme aqueles que podem matar o teu corpo, mas teme aquele que pode matar o teu corpo e lançar a tua alma no Geena. Com relação à perseguição, Jesus não prometeu nada não, filhão. Apocalipse 20 é perseguição, tá?
Agora, a ira de Deus é contra os pecadores. Isso Deus prometeu o livramento. Agora, a perseguição... Não. Jesus não prometeu isso, não. Tá? Aí fala, ó, o poder de julgar e ver as obras daqueles que foram degolados. Apocalipse 6:9 fala daqueles conservos, né, que iam ser martirizados ainda. Aí, olha, eles perderam a cabeça. Por quê? Pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta, nem sua imagem, e não receberam senão em suas testas, nem em suas mãos, e viveram. Viveram, Apocalipse 11:15, e reinaram, Apocalipse 5:10, e 11:15 de novo, né? Durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, 1 Coríntios 15:51 e Apocalipse 11:15. Já estudamos esses textos. Então, como é que eu posso dizer que a igreja não vai passar esse período se esse pessoal negou a marca da besta, negou a adoração à besta, negou a sua imagem, foram degolados por causa disso, e aí participaram da primeira ressurreição? Como é que é essa história? Se a igreja não participa disso, como é que agora está participando? E só para alfinetar mais, os abilinistas, né, que são os antimilênios literais, eles pegam esse texto e dizem que esse reviver aqui, essa primeira ressurreição, é um novo nascimento. Que mentira mentirosa. Como é que é um novo nascimento? Então, a pessoa, ela é degolada, ela é martirizada, ela perde a cabeça por amor a Jesus, por testemunho de Jesus, pela palavra de Deus. E aí, depois disso tudo, esse reviver é um novo nascimento. Como assim? Não é porque é a ressurreição, né, do batismo. Filhão, não tem nada a ver isso não. Aí vai usar o grego também. Eles adoram o grego nessa hora, né? Anastasis, se não me engano, que está ali, né, para reviver. Não, porque um reviveu espiritual. Como assim, gente? Espera aí, o camarada morreu. Morreu. O camarada morreu, foi degolado, perdeu o pescoço, perdeu a cabeça, foi separado os membros. É uma ressurreição espiritual, um novo nascimento. Como é que ele vai nascer de novo estando morto, sem pescoço? Porque ele já era fiel. Que balaio de gato. Gente, para você ver onde realmente a pessoa chega quando ela quer defender a mentira. Aí, ó, para complementar, para poder mostrar que os gentios e os judeus, né, a igreja e os judeus vão andar juntos dentro desse período final, tá aí, ó, Lucas 21:24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Ou seja, vocês, as 70 semanas de Daniel vão terminar quando terminar o tempo dos gentios também. Em outras palavras, vai ser tudo junto. É o que está querendo dizer. Vai ser tudo junto. Opa, aí, caramba. Vamos voltar para lá. Vai ser tudo junto. Mais um texto. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos. Olha aí, né? A pessoa que ignora isso, ela é presunçosa. E fica pensando coisas, achando coisas da sua cabeça. Que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio se haja entrado. O tempo, né? O pleroma, a completude dos gentios haja entrado. Aí depois disso, o coração deles vão deixar de ficar endurecidos, e eles vão reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador,
vindo dos céus com poder e grande glória. Romanos 11:15. Porque a sua rejeição é a reconciliação do mundo. Falando de Israel. Israel negou a Jesus, uma boa parte. Essa negação de Jesus acarretou na reconciliação do mundo. Aí ele pergunta, né? Qual será a sua admissão? Ou seja, quando Israel reconhecer Jesus e foram admitidos por Deus, né, como aprovados, qual vai ser o resultado? Se a rejeição dele foi a reconciliação do mundo, a sua admissão será, senão, a vida dentre os mortos. Ou seja, se eles negando a Jesus, o mundo se reconcilia, eles recebendo Jesus, acontece a ressurreição dos mortos. Ou seja, o tempo dos gentios se completa, a plenitude dos gentios é entrado, Jesus volta, os judeus veem Jesus e há a ressurreição dentre os mortos. E quando Jesus vem, os mortos ressuscitam. Olha como é que os textos se completam. Eu não preciso nem no grego. Não preciso nem. Esses textos que eu estou usando, você só percebe que eu só usei o grego quando fui para desmascarar a interpretação deles. Aí eu fui lá e usei o grego. Fora isso, não tem necessidade de usar o grego. Entendeu? Não tem necessidade. Mas quando é para desmascarar, a gente perde um maior tempão explicando o negócio no grego. Né? Bom, por último, a unidade da 70ª semana, que é aquela história, né, que se Deus tem uma coisa com os judeus, mas não tem essa coisa com os gentios. E a igreja é super diferente dos judeus. Super diferente. A igreja é uma coisa. A igreja é uma. Agora, a raça judaica, Deus ainda tem algo a prestar conta deles. Tem ainda. Como prestou no ano 70, na derrubada do templo. Estava lá a igreja, e tinha muitos judeus que faziam parte da igreja, e mesmo assim Deus prestou conta do povo de Israel. E nem por isso, quando Deus prestar contas de novo, né, e em definitivo, na 70ª semana, a igreja estará fora. Assim como a igreja estava dentro no ano 70, a igreja também estará dentro aqui. Só que com um adendo. Judeus também fazem parte da igreja. O que acontece é que a raça que ainda não se converteu ao Senhor, esses é que estarão ainda dentro dessa perseguição das nações islâmicas. Entendeu? É impossível admitir a existência da igreja na semana como uma unidade. E ainda mais impossível adotar a posição de que a igreja, embora isenta de parte de 70ª semana, poderá estar na sua primeira metade. Ele diz que é impossível. É impossível porque ele não conhecia os textos, né? Agora que conhece, isso já se torna possível. A impossibilidade de incluir a igreja na última metade torna igualmente impossível incluí-la na primeira parte. Sempre com palavras assim, né? É impossível, não pode, né? É uma violação da hermenêutica. Essas frases de efeito para poder causar medo, né? Grande bobagem. Pois embora as escrituras dividam o período da semana, não fazem distinção a respeito da natureza e do caráter das duas partes. Não faz distinção, gente. Por quê? Porque as 70 semanas de Daniel é para os judeus. A conversa ali é diretamente para os judeus, ainda que a igreja seja uma, né? As 70 semanas de Daniel é papo para os judeus, entendeu? Mas a igreja é uma com Israel, gente.
Ó, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças das promessas, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Olha aí. Eu era estranho às alianças, eu era estranho às promessas, não fazia parte da comunidade. Agora eu faço parte das promessas, eu faço parte das alianças, eu faço parte da comunidade de Israel. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, olha aí, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Não tem dois Israéis, existe apenas um Israel, que é o Israel de Deus. Existe apenas uma igreja composta de judeus e gentios, sendo que as 70 semanas de Israel, Deus vai tratar com aquele povo, aquela raça de judeus, tá, étnica, que fazendo parte da igreja ou não, Deus vai ali ainda prestar conta com eles. Mas não se pode separar no que tange a corpo o que é judeu e o que é gentil. Isso não existe mais. Deus já fez essa reconciliação. Os dois são uma coisa só. Agora, quando a gente fala da ira de Deus, aí sim, a ira de Deus é contra aquele povo ali. Entendeu? E aqui dali está posto também como um relógio, né? Como um relógio. Olha aí, Romanos 11, 17 e 19. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, olha só. Eu fui enxertado e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glorieis contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é ti. Ou seja, a igreja, eu não faço parte da comunidade de Israel, eu não sou judaizante, né? Eu sou da igreja gentílica, não vim a judaizar a igreja. Não é a igreja que sustenta Israel, a igreja no sentido de gentílica, mas é a comunidade de Israel que sustenta os gentios. E nós é que fizemos parte daquele povo. Nós é que entramos numa comunidade. Entendeu? Nós aqui fizemos parte dessas alianças e dessas promessas. E alguns ramos foram quebrados. E aí eu fui enxertado nesses ramos e participo da seiva dessa oliveira. Não tem nada de mim neles, mas tem tudo deles em mim. Mas a arrogância da igreja hoje é tão grande que fica fazendo essa dicotomia: igreja, Israel, Israel, igreja, blá 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 blá. Não, é uma coisa só. É uma coisa só. Agora, quando Deus derramar sua ira, vai ser com relação àquela etnia. Mas com relação ao corpo, é uma coisa só. E aí, uma história breve, tá, de Edward Irving e Margaret MacDonald. Vamos ler? Talvez você tenha ouvido a respeito do movimento irvinista, conhecido como sendo da Igreja Católica Apostólica. A Enciclopédia Britânica, volume 12, publicada em 1966, página 648 e 649, descreve Edward Irving e a controvérsia de seus ensinamentos na Escócia e Inglaterra, no ano de 1800. Irving foi excomungado pelo Presbitério de Londres em 1833 e condenado e disposto do ministério da Igreja da Escócia por causa de seus ensinamentos,
no que concerne à pecabilidade da humanidade de Jesus. Mas também foi ele quem deu início ao ensinamento acerca do arrebatamento da igreja. Depois de uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald ter entrado em transe e descrito uma visão em que dizia ver os santos deixando a terra por ocasião do retorno do Senhor, antes da tribulação. Este seu transe e visão aconteceram na primavera de 1830, enquanto morava em Port Glasgow, na Escócia. Esta sua revelação foi registrada no livro por R.N. Norton, impressa em Londres em 1861. Contudo, antes disso, a igreja esclarecida pelos apóstolos sempre pregou que passaria pela tribulação vitoriosamente. Não há qualquer registro da teoria de fuga pelo arrebatamento ter sido pregada antes de 1830. Em 30 de abril de 1831, a senhorita J.B. Cardale, que mais tarde se juntou à igreja de Irving, pronunciou uma revelação pessoal numa reunião de oração, repetindo a revelação de Margaret MacDonald acerca do arrebatamento antes da tribulação. Foi desta suposta revelação que a doutrina e a fraseologia moderna tiraram essa teoria e a conservaram de pé. Ela não veio das Escrituras, mas do que falsamente fingiu ser o Espírito do Senhor. Edward Irving aceitou esta doutrina, que foi ensinada nos encontros proféticos em Portcourt House, na Irlanda, muito frequentado por John Darby, o organizador do movimento Irmãos de Plymouth. O ponto de vista de Irving influenciou Darby e C.H. Mackintosh e Scofield, cuja Bíblia anotada popularizou então a nova teoria. Assim, portanto, vemos que foi de uma jovem que originou essa ideia. Isto está registrado dessa forma na página 15 do livro de Norton sobre a Igreja Católica Apostólica. Darby e Scofield, acompanhados de Clarence Larkin e seus mapas, começaram então a ensinar esta nova teoria, que no ano de 1900 alcançou sua máxima popularidade. Muitas escolas na época usavam os livros de Larkin como roteiro para o estudo da teoria do arrebatamento do escape em 1947. Mas nesse momento, neste mesmo roteiro também tinha declarações contra o derramamento do Espírito e o falar em línguas, como sendo inspirados pelos demônios. Isto é, muitas pessoas estavam sendo ensinadas acerca do retorno do Senhor Jesus por homens que acusavam a experiência pentecostal de ser do diabo. Isso aí está registrado, tá? E está anotado. Termina então aqui a primeira parte, né? A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nessa introdução, e na nossa próxima aula a gente continua a parte 2, onde nós vamos usar textos, né? Ler textos que parecem dizer que vai ser arrebatado, mas não vai ser arrebatado, como por exemplo, o Senhor virá como um ladrão, ou ele virá como nos dias de Noé, no dilúvio um foi deixado e outro foi levado, e por aí vai. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus, orem, estudem, leem a Bíblia, em nome de Jesus. Amém.